Olá, uma boa noite aí a todos que estão se achegando na live de hoje da Livraria Portão. Peço perdão pelos minutinhos de atraso, já tinha o pessoal perguntando aqui o que houve, quando é que vai começar. Então, estamos começando aí. Só um minutinho para a gente compartilhar aqui nas listas, né? Até peço ajuda aí, quem estiver conectando, que possa compartilhar também, para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo de hoje. Quem estiver conectando. Então, vamos lá. Hoje não teve nem musiquinha de fundo, né? A gente está aqui a gente se preparou num estúdio novo, né? Uma sala nova. É uma alegria a gente poder trabalhar na divulgação desses livros aqui com a Livraria Portão. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre esse livro aqui, A Injustiça da Parte de Deus, uma pergunta, né? A gente fez um vídeo explicativo no sábado. Aqueles que não viram ainda podem depois dar uma espiada lá. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais alguns assuntos desse livro, vamos trazer algumas experiências também. E para compartilhar com a gente hoje, vou adicionar na tela aqui na sala meu amigo, meu irmão Jefferson Godoy de Caxias. Boa noite, irmão. Boa noite. Acho que o áudio está fechado. Você consegue abrir? Aí, agora de novo. A graça e a paz de Deus seja com todos nós, que Deus abençoe a todos, irmão. É uma maravilhosa alegria no meu coração de estar nesse momento de comunhão. E já peço perdão aí, porque o motivo do atraso foi comigo aqui, né? Porque a época não quis funcionar do notebook, mas graças a Deus que nós temos as externas. Mas o Senhor disse que se um membro vai na frente, tem que esperar pelos outros, nós temos que andar junto. É isso aí. Legal. Queria agradecer a participação de todos aí que estão se achegando na live. A gente sabe que o tempo é tão corrido, né? Tão curto assim. Então, aqueles que se dispõem assim a estar compartilhando com a gente sobre os livros assim é uma alegria. Eu quero realmente agradecer assim o tempo que vocês emprestam aí os ouvidos para a gente crescer junto. E para começar o bate-papo de hoje, eu queria ler uma palavra que está em Romanos 8, 28, porque o livro diz assim: há injustiça da parte de Deus? É uma pergunta. E aqui diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Jefferson, esse livro aqui, logo que eu me acheguei assim na vida da igreja, né, comecei a conhecer os conselhos de Deus, esse livro chegou na minha mão. Alguém me deu ele de presente. E hoje eu estava pensando assim que quando a gente está no meio da poeira e da fumaça, a gente não enxerga muita coisa, né? A gente fica ali perdido. E eu acho que alguém que estava enxergando mais de cima o que estava acontecendo me alcançou esse livro. E foi muito bom, assim, porque ele me consolou, vamos dizer assim. Ele veio e trouxe um consolo, um conforto para mim. E eu pude entender, assim, da parte de Deus que ele estava no controle. E que aquilo que eu tinha passado tinha sido necessário, né, para eu aprender muitas coisas aí. Mas, Jefferson, passando para ti agora, assim, o que te apresenta também, né, tu é da cidade de Caxias do Sul, como é que estão as coisas por aí?
Amém, irmão. Eu pulei essa parte, me perdoe mesmo. Eu sou o irmão Jefferson de Caxias do Sul. Graças a Deus as coisas estão voltando. Não sei se é o normal, que nunca eu acho que vai ficar mais a mesma coisa, mas já está voltando as atividades quase todas. Estamos já com os nossos cultos presenciais, assim, limitado um pouco ainda, segundo o governo, mas eu vejo, assim, que a obra do Senhor tem se estendido aqui nessa cidade de Caxias também. Estamos batalhando diligentemente para que o Cristo venha governar os nossos corações, né, que começa por nós, e depois a totalidade daquele que Ele quiser, né? É isso aí, tudo meio de longe, a gente brincava assim, se cumprimentando, que nem uns quero-quero, né? Só com o cotovelo. É Mas é isso verdade. aí, né? Não há injustiça da parte de Deus. Esse é um momento que a gente está aprendendo muito também, né? E é um momento de abraçar e é um momento de não abraçar também, né? É um tempo para todas as coisas. Para E todas as você falou coisas. também que tudo coopera para o bem. Então, tudo coopera para o bem abraçar e tudo coopera para o bem não abraçar também. Fica simples, né? Sim. Na verdade, com Deus tudo é simples, né? Muitas vezes a gente dá ouvido para aquilo que não precisa. E dá muitas vezes ouvido para aquelas informações ali que vêm da nossa carne e vai para a nossa mente, e muitas vezes a gente acaba acreditando nessas mentiras, porque é uma mentira, né? Porque a verdade é de Cristo, por isso que você já foi e já frisou, né? Como esse material ele já deixa bem específico, né? Ele já fala ele faz uma pergunta, mas afirmando. Se você for ver o tom assim, já faz uma pergunta meio que afirmando, porque não tem injustiça da parte de Deus. Deus é justo e ele é fiel, né? Então, um dos maiores erros, assim, maiores sofrimentos que nós passamos é de entender essa verdade, de compreender e aceitar isso, né? Então, isso é muito importante, assim, que Deus nos dê graça aqui nesse momento que nós vamos ter aqui com o nosso irmão, com os nossos irmãos que estão participando conosco por meio do Facebook. Deus dê entendimento para todos nós, dê compreensão e que Deus possa abrir aquilo que Ele deseja no meu coração, no teu e de todos os nossos irmãos aí. É isso aí. Mais uma vez aí, sejam bem-vindos, pessoal que está se chegando ainda na live, né? Hoje a gente está falando sobre esse livro aqui, ó, A Injustiça da Parte de Deus. E tem um capítulo que fala assim, não alimente carências. E esse título, assim, foi o motivo que fez eu, assim, sofrer demais antes de conhecer esses conselhos aqui do Senhor. Porque eu era cheio de carência, né? Eu tava com buracos, assim, no meu coração, tentando suprir em tudo que era lugar, né? Suprindo, querendo suprir com esposa, querendo suprir com dinheiro, com carro, suprir com festa, né? E nada disso suprir. E isso foi me levando para um buraco, assim, né? Tanto financeiro, quanto emocional, quanto espiritual. E esse título fala, né? Não alimente as carências. Isso é um perigo. E aí nos faz sofrer muito, né, Jefferson? Isso é fundamental e é um dos primeiros princípios que, quando a gente chega na vida da igreja, na comunhão espiritual, a gente se depara com essa verdade, né? Foi o que você já relatou. Porque quando nós vivemos no mundo, nós vivemos debaixo daquilo que pensamos e fazemos, nós nem imaginamos que existe esse tipo de coisa de alimentar a rejeição dentro do meu coração. Tanto que eu não vou admitir de maneira nenhuma que eu sou uma pessoa rejeitada e que tenho rejeição. Então, eu preciso, em primeiro ponto, né, em relação a isso, eu preciso ter uma realidade, que eu preciso ter uma intimidade, e eu preciso me aproximar do Senhor para Ele me mostrar essa verdade, para que eu possa reconhecer que isso habita dentro de mim. E desde quando, isso é muito fantástico, eu já li várias vezes esse livro também, e busco, e peço para Deus que Ele traga cada vez mais entendimento, e não só entendimento, mas libertação por meio dessas verdades, porque o objetivo é conhecer e libertar, para que eu possa viver em liberdade, com conhecimento vivendo em liberdade. E essa parte de carência,
que nós não devemos alimentar ela de nenhuma forma, porque todos nós já nascemos com carências, já nascemos com essa natureza dentro de nós carente. E o Senhor, reconhecendo e sabendo de todas essas coisas, ele se manifestou para vir suprir a vida dentro de nós, não carências, mas suprir a vida dentro de nós. Porque uma pessoa suprida por Cristo, ela não tem necessidade de carências, ela não tem necessidade desse tipo de alimentar essas coisas. Então, quando a gente chega e tem esse primeiro embate aí, com esse embate assim com o Senhor, de ter esse momento de comunhão, a gente consegue observar que Deus começa a mostrar as verdades para dentro de nós e começa, por meio dessas verdades, mostrar as atitudes que nós fazemos errado. E a gente começa nas coisas bem periféricas. Você pode observar, você para na frente de uma loja, eu no passado também era uma pessoa totalmente descontrolada em relação a isso. Olhava lá as coisas dentro da loja, aquilo já imaginava numa sacola e saindo dali com tudo na mão, né? E se tivesse uma condição, você levava o que pudesse. E isso, na verdade, a gente quer suprir algo dentro da gente, né? Só que, na verdade, a gente está alimentando algo estranho. Porque você olha lá, daí você já pensa, bah, mas o meu amigo lá tem essa roupa. Eu vou comprar duas e outra melhor que esse ainda para me mostrar que eu estou melhor que ele. E a gente fica com aquele negócio ruim dentro da gente e entra para dentro de uma loja, por exemplo, compra um monte de coisa, leva para casa. Muitas vezes vai usar uma e olha lá, muitas vezes nem usa e fica lá com aquele roupeiro lá embarrotado de coisa ou nas gavetas colocado ali. E a gente consegue ver que ali o inimigo muitas vezes ele está nos roubando ali, nessa circunstância. E nesse roubar, como você também já falou, a gente acaba muitas vezes se frustrando. E a gente muitas vezes se frustra com Deus e com as pessoas e esquece de reconhecer que o errado somos nós, né? Porque Deus, ele sempre disse, desde o início, é o que nós estamos trabalhando aqui agora e falando, nós temos que ter dependência dele. Nós precisamos depender do Senhor para tudo. Tanto porque ele mora dentro de nós. Então, ele habita aqui dentro. E ele diz que os pensamentos dele não são os nossos. O desejo dele também não é o nosso, que fala também aí nessa parte que você leu. Então, nós conseguimos entender que para nós andarmos em obediência e na total saturação com o Senhor, nós precisamos ter consciência que temos que ter dependência do Senhor. Então, em qualquer circunstância da nossa vida, nós temos que ter esse entendimento, principalmente nessa que não devemos estar alimentando carência de maneira nenhuma. E é em todas as áreas, ela engloba em todas as áreas, tanto na área social, física, tanto na área de louvor, tanto na hora de pregação de palavra, tanto na hora de oratória, de você falar, naquele momento, em todas essas coisas se apresenta dentro de ti, por exemplo, rejeição. Principalmente se uma pessoa chegar e dizer para ti, hoje o que tu falou foi uma porcaria, viu? Digo, olha, eu não senti nada que tu falou, que se foi um lixo. Imagina só. Aí... Agora, se for bom ou não for bom, isso tudo provém de Deus, porque ele diz que antes de que eu fale as palavras, ele já sabe o que vai sair, e eu tenho que ter entendimento também que tem uma natureza pecaminosa que dentro de mim, que eu tenho que me negar, então eu tenho que ter consciência da vida para rejeitar essas coisas. Porque se eu não rejeitar, o que eu vou fazer? Aí eu já procuro tu vê, né? Minhas palavras estão ficando difíceis, eu acho que não tem mais jeito mesmo, eu acho que eu vou ter que abandonar esse negócio de oratória, de falar. E aí você vai alimentando aquilo. E aquilo, de tanto você alimentar, aquilo vai criando força dentro da gente. E essa força chega ao ponto de nos convencer, muitas vezes, nos convencer e de nos achar assim imprestável, como você fez lá na introdução do vídeo, lá que você colocou lá no YouTube, lá no início, né, de todas as coisas. Muitas pessoas tiram a vida por causa dessas coisas. Elas se prejudicam por causa de não saber lidar com a circunstância adversa, porque tudo é permissão de Deus, e acabam fazendo com que essa circunstância, uma mentira que entrou dentro de você, que você tem que reter só o que é bom, que não for bom você tem que deixar de fora, né? E aí faz que muitas vezes a gente venha se entristecer ou muitas vezes tomar atitude drástica contra a nossa vida, sendo que eu quero fazer um entre parênteses aqui. Quando nós nascemos da água do Espírito e fomos comprados pelo Senhor, nós não temos mais direito à nossa vida. A nossa vida é do Senhor. Eu não tenho direito de fazer dano numa vida, de fazer algo que não é meu. Nós temos que deixar bem frisado isso.
Ah, mas eu tenho livre-arbítrio? Tem, sim, tá tudo certo. A gente sabe todas essas coisas, mas temos que entender. Quando Jesus nos salvou dos infernos e nos tirou lá do lago de fogo, que nossos pés estavam predestinados a ir para lá, ele nos comprou. Então significa que eu não tenho mais direito sobre mim e nem sobre a minha vida. A minha vida está nas mãos e no controle do Senhor. É muito bem a gente frisar esse ponto para a gente entender que como é que eu vou fazer um dano naquilo que não é meu. Tu entende? A mesma coisa que eu ir lá na tua casa agora, por exemplo, lá e querer quebrar teu carro, querer fazer dano nas tuas coisas, quebrar o telhado da tua casa, mas aquilo não é meu. E a mesma coisa é a nossa vida, ela não é nossa, ela é do Senhor. Tanto que ele diz, toda alma é minha. E aí quando ele vem morar e habitar dentro de nós, né? Como é que tá essa casa, né? Eu lembro de mim, assim, tava feia a coisa, né? Pensei assim, Senhor, tu escolheu habitar aqui, né? Tinha tanto lugar melhor. Que faxina tu vai ter que fazer? E aí começou a limpar, começou a arrumar. E aí a questão da injustiça da parte de Deus, assim, eu vi que Deus estava no controle de tudo e era necessário apertar as circunstâncias na minha vida para que eu olhasse para Ele. Porque aí a gente entende que tem uma eleição, que tem um chamado, que tem um Deus querendo se mostrar para todo mundo, né? A gente às vezes fecha a porta, né? Ele diz: eis que estou à porta e bato. E muitas vezes a gente fecha. Essa semana, uma amiga nossa contou que ela recebeu vários convites, o Senhor batendo, batendo. E ela teve que ter uma experiência de coma, uma Sim. quase morte, para aí então ela começar a olhar para o Senhor, né, e para Deus com outros olhos. E ela disse assim, acho, agora foi o último sinal, né? E ela então agora está conseguindo enxergar esse Senhor, esse Jesus, esse Salvador, né? Coisa que antes, mesmo o Senhor apertando circunstâncias em todas as áreas, não enxergava. E teve uma experiência de coma para que isso acontecesse. Então, por isso que não há injustiça da parte de Deus, porque tem um Deus querendo se mostrar para nós, se revelar para nós, e a gente sabe, pela nossa experiência e pelas pessoas que a gente acolhe, né, Jefferson, que é na dor que as pessoas passam a se inclinar para Deus, né? Então, por isso que é maravilhoso, né? E depende da dureza de cada um. Tem uns que vão ter que sofrer muito para inclinar o ouvido para o Senhor. E outros nem tanto, né? Com quebrantamento mais leve, eles já entendem o recado, né? E começam a conhecer os conselhos do Pai. Então... É verdade, é bem isso aí mesmo. Eu tive uma experiência aqui na cidade de Caxias, até com um parente meu também, e ele, a mesma coisa, a gente falava de batismo, falava do Senhor e tal, a mulher dele já ia na igreja, tudo, tinha um grupo familiar na casa dele, e ele não participava, ele ia para o quarto e ficava lá no quarto até o pessoal terminar o grupo, depois ele saía e voltava às suas práticas. E algo muito interessante que eu conversava com ele, e eu me lembrava que o apóstolo falou, se não me engano, foi na Escola do Reino, que ele disse que muitas vezes as pessoas querem ter experiência com Deus, mas nós não temos condição de ter experiências assim com Deus, que Deus vai se mostrar para nós, não é experiência, que Deus vai se mostrar para nós. E ele falou que ele queria ter essa experiência com Deus também, em relação a isso que nós estamos falando de não há justiça da parte de Deus. E ele agora, nesses últimos dias aí de quarentena, aí, de Covid, ele começou a ter umas tosses, uns negócios meio estranhos dentro dele, e ele foi fazer o exame, né? E aí o pessoal lá meio que baixou, ele fez umas injeções e o cara apagou. Ele apagou, entrou nesse processo aí de dormência, que nem você falou, e ele apagou totalmente. Ficou 9 dias apagado, né? Ele chegou a paralisar os órgãos, virou naquilo que o Senhor queria, é o arranjo do Senhor, né? E só que com toda essa circunstância que aconteceu, né, que é que nem você falou, depende da dureza do nosso coração e depende daquilo que nós queremos também. E ele queria ter uma experiência forte com o Senhor e acabou tendo. Então, vejo que Deus é tão responsável por todas as coisas que mesmo quando a gente pede, por exemplo, coisas na ignorância, né, porque a gente não tem realidade do que a gente está pedindo,
Mas Deus, segundo a condição que nós temos de suportar, Ele nos concede. Por isso que Ele pediu e dar-se-vos-á. E Ele pediu essa experiência aí, e foi, assim, algo para Ele foi fantástico. E eu, para me encurtar aqui, eu vou te dizer que domingo já, no culto, ele já louvou o Senhor, ele já se batizou, ele já louvou o Senhor no culto domingo, ele participa do grupo familiar, todas as coisas que era diversa, tudo aquilo que eu falei, não fazia nada, nada disso, nada. E outra coisa, que o testemunho dele hoje, Deus, assim, está ganhando toda a família dele também. Toda a família dele já tem discipulado na casa deles também. E isso foi muito rápido, que eu estou falando aqui em coisas que não dá 60 dias. Não é 60 dias, estou falando de coisa assim que é muito recente. Então a gente vê que Deus, assim, ele proporciona e parece que ficou ruim, ficou negativo, ele ficar vários dias no hospital lá internado, mas não é justiça da parte de Deus de maneira nenhuma. Aquilo foi necessário para abrir os olhos de um cego. Foi necessário. Então Deus abriu os olhos dele, ele enxergou, e o primeiro dia que ele foi na igreja, que depois que ele se batizou, ele foi na igreja num culto de domingo, ele subiu testemunhar e disse: agora eu quero servir o Senhor. Então foi-me bom ter passado pela tribulação, pela angústia, pelo sofrimento, para produzir o caráter de Cristo e fazer o que você falou, de voltar os meus olhos para Cristo e não para mim. Sempre assim, porque Deus é pai, né? E o pai não quer nunca o mal para um filho. E quando o pai vê que o filho está indo num caminho torto, o pai aconselha, e o pai aconselha de novo. E daqui a pouco, se o filho é pequeno, né, o pai pega a vara, pega o castigo, né, e coloca o filho na posição, para que o filho possa perceber a tempo o caminho correto, né? Então, Deus, por amor, eu vejo assim, né? Porque não há injustiça da parte de Deus, porque tudo que acontece de tribulação e de aflição é para produzir um caráter de perseverança também, vamos dizer assim, né? Que nem está lá em Tiago 1:2. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas isso parece uma loucura, né? Como assim? O pai então está me dizendo que se eu passo por vários sofrimentos, isso é bom? Sim, isso é bom. Porque lá no final, tu vai ter um caráter de perseverança. Tu vai estar maduro, tu vai estar forte. Então não há injustiça da parte de Deus, porque as experiências que a gente tem, elas são para crescimento. Elas são para engrossar a nossa pele, né? A gente já não chora com qualquer toquezinho, qualquer afinetadinha. A gente já está com a pele grossa para suportar. E quando tu falou ali sobre elogio, era uma coisa assim que eu buscava muito, né? Que praga isso. E aí eu tinha que viver em função de fazer alguma coisa para ganhar um elogio, né? Senão eu me frustrava. E de vez em quando perguntava em volta, assim, né? Geralmente a gente pergunta para a mãe ou para a esposa que vão dar uma força, né? E aí, como é que foi? E tal. Então tinha aquilo, né? Tinha que ter elogio para ir adiante. E eu creio que quando a gente chega numa maturidade espiritual, mesmo que a gente seja elogiado ou xingado e desprezado, o coração continua igual, né? Tu não oscila, tu não entra em euforia e tu não fica nem brabo, nem chateado, né? É um desequilíbrio muito grande nisso aí. Eu acho que não tem ninguém que chegou na vida da igreja e passou por um processo, ou está passando, ou vai passar por esse processo ainda. Porque a gente fica procurando essas coisas, né? Ainda mais assim, se você vai fazer, por exemplo, vai fazer lá uma pregação, e aí você se consagra, e você vê jejum, e você ora, e faz estudo, e marca, faz uma lista, que é a coisa mais grande, assim, dentro de ti, você já pensa, tipo, nossa, hoje o estudo vai ser fantástico. Mas ele vai ser fantástico porque se Cristo quisesse manifestar, né? E aí, então, a gente faz tudo aquilo e termina. Eu me lembro muito bem isso aí, né? Tipo, várias vezes, assim, terminava aquilo, saía, assim, do altar, assim, os irmãos, que mensagem, ninguém fala igual tu fala. E aquilo Deus quer ver se eu vou alimentar aquilo dentro de mim ou não, né?
porque eu também não posso ser grosso com os meus irmãos, eu não posso ser estúpido com os meus irmãos também em relação a isso, porque aqui dentro que Deus vai sondar, não é a questão da minha palavra, não adianta eu dizer, é tudo honra e glória para Jesus, mas eu saio pegando tudo para mim. Aí não adianta nada também dizer essas palavras. A gente tem esse costume, não, é tudo honra e glória para o Senhor. Tá, mas tu fala com a boca, mas o coração, aquilo tu pegou dentro de ti, tu dá aquela respirada funda, né? Que simboliza que aquilo tu aceitou aquele elogio que foi trazido. Sendo que se tem alguma virtude boa que sai de dentro de nós, eu creio que nós já temos entendimento hoje que é Cristo fluindo por meio de nós. Porque se não for ele, meu Deus do céu, vai ser uma barbaridade. Sim, e tu pega o próprio exemplo de Cristo, né? Ele, a gente brinca assim, né? Que depois das multiplicações de pães e peixes, ele não saía fazendo dancinha, né? Não. Não oscilava, né? Quando era para Pedro negar ele, para Judas trair ele muito pelo contrário, né? Ele sempre agia com misericórdia, né? Com todo mundo que pisava na bola com ele. Então não Sim, oscilava, né? Ressurreição de Lázaro não oscilou, vida que segue, né? Por é quê? Porque ele verdade. entendia que nada daquilo fluía dele. Ele era o próprio Deus na terra, mas não fluía dele, fluía do Pai, fluía de Verdade. Deus. Então ele entendia, eu sou só um instrumento, né? E esse é o nosso modelo, né? A gente precisa se basear em Cristo para todas as coisas. É Uma coisa verdade. também sobre as dores, né, sobre as injustiças, porque quando a gente fala em injustiça, a gente pensa só na dor, né? Daqui a pouco Deus te abençoou muito, muito além de todos aí da tua cidade, e tu Sim, pensa, nossa, será que Deus não está sendo injusto de me dar tanta coisa boa? Tem sim. esse lado também, né? Será que É, tem injustiça da parte de Deus? E aí, Cristo, quando ele foi para a cruz, eu vejo que esse é o ponto-chave, assim, da gente sempre lembrar, né? Que o extremo sofrimento, a única coisa que Jesus pediu, assim, se podia ser diferente da vontade do Pai, foi isso. sim, E aí a gente fala muito, né, Jefferson, da palavra da cruz. sim. Então, até ontem, numa reunião que a gente teve, o Senhor trouxe isso, né? Trouxe esse falar, assim, que o que foi a cruz? Foi terrível, né? Jesus suava sangue, ele pingou sangue até a morte, né? Ele Sim, morreu ali assim, depois disso ele foi aos infernos, ele saiu da presença do Pai. Eu creio que aí foi a pior agonia dele, sair da presença de Deus. E tudo isso, imagina, não consigo imaginar, mas tenta imaginar a dor que foi, né? sim. E Jesus por 3 vezes pediu, Pai, Senhor, pode passar, passa de mim esse cálice, pode ser de outro jeito, tem como ser diferente. E aí o pai disse assim, não, filho, é na cruz, tem que ser assim. Então tá, então eu vou fazer porque eu confio em ti e Sim. amém. E aí ele foi para a cruz. E aí ele sofreu muito e se angustiou e foi terrível aquele momento. Mas 3 dias depois, o que acontece, né, Jefferson? Acontece a ressurreição de Cristo. É verdade. Acontece um milagre do único que tinha a humanidade, que entrou na glória de Deus, que entrou no trono de Deus, que hoje tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Então, no momento de extrema dor, onde a gente pensa assim, que injustiça matar o Filho de Deus na terra. Sim, Pensa a coisa mais injusta, um homem que só ajudou todo mundo na época que ele teve na terra e mataram ele daquele jeito. E ele sofreu demais, e 3 dias depois ele era o rei. Ele era o rei sobre todo o universo. Então, assim como uma esperança também, porque a palavra da cruz é isso. A palavra da cruz, às vezes, nos leva por caminhos que a gente não quer ir. Mas a gente precisa imaginar, assim, imagina, daqui, vamos usar o exemplo, 3 dias, eu sim. posso ter uma vida nova.
Daqui a pouco tu tá brigado com alguém e precisa pedir perdão. E tu não quer fazer isso. Para ti é quase como morrer pedir perdão para aquela pessoa. Mas Sim, vai para essa tua cruz, que tu vai desfrutar de uma vida depois disso. Ontem a gente falava sobre orar pelos inimigos, orar por aqueles que perseguem. Olha que difícil é isso, né? sim, Mas faz isso para tu ver. Daqui a pouquinho tu vai ter o desfrute, porque Jesus ele se revela assim como muito bom, como um salvador, como quem nos cura, quem nos resgata, quem nos consola, quem nos edifica. E aí quando a gente olha Jesus como Senhor, e ele começa a pedir coisas que a gente não quer fazer, aí a relação fica um pouco estranha. uhum, Mas é quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, principalmente quando ela é contrária à minha, que a gente sim, passa a desfrutar da maravilha que é estar pertinho do Senhor, né, Jefferson? com certeza. Essa é a parte, assim, que a gente consegue entender, né? De 1 Coríntios 1,18, ali, da palavra da cruz, que você está. Isso é fantástico, porque Jesus, ele mesmo disse que ele não veio fazer a vontade dele. Ele deixou bem claro, várias vezes ele falou isso, né? Porque, e hoje nós entendemos que tem uma parte do livro também que diz que o rei, ele mora no íntimo, ele habita aqui dentro de nós. Só que para que ele venha tomar o controle, para que ele venha exercer esse controle, para que nós venhamos ser cooperadores com ele vai ter que ter trabalho. Não adianta nós pensar que vai ser de outra forma. Eu já disse que eu queria dormir hoje, por exemplo, e dizer, ó Senhor, amanhã eu quero ser manso e humilde. Eu queria acordar amanhã de manhã cedo, tomar um café bem bom, assim, bem gostoso ali, com as coisas tudo, e ser manso e humilde. Mas a gente sabe que não é assim, Deus vai ter que produzir o caráter dele dentro de nós. E o caráter dele para ser produzido dentro de nós é como você bem falou, aí, vai ser só por mediante ao trabalhar da experiência da cruz. É esse processo de mortificação para que venha morrer, que para ter ressurreição em vida no espírito tem que primeiro morrer. Se não tiver morte, né? Essa morte que a gente está falando aqui é o negar-se, o renunciar-se a si mesmo, a morte do nosso ego, não tem como ter experiência de vida crucificada, de vida no espírito, de vida governada pelo Senhor, de o Senhor habitando dentro de nós, governando todas as coisas, que é como nós falamos antes. Aí, se o Senhor está dentro de ti, está te governando, você para na frente de uma loja e você pede, Senhor, compra ou não compra? Senhor, que cor que eu vou comprar? E aí, Deus, mediante essa busca que a gente vai fazendo, ele vai nos dando equilíbrio, vai nos dando maturidade, vai nos deixando ser pessoas sensíveis, e nós vamos adquirindo somente aquilo que está no plano e na vontade de Deus e está alinhado com a sua vontade. Porque se não tiver desta forma, vai ser tempo perdido, vai ser esforços lançados ao vento. Observe quanta coisa a gente fez, assim, negativo, assim, por não conhecer o Senhor, quantas experiências doloridas. Até hoje a gente tem essas experiências doloridas, tipo uma criança, assim, quando é pequenininha, assim, que olha no corpo dela, assim, é cheio de cicatriz, tudo machucado, um machucado aqui, que desobedeceu, caiu ali, machucou ali, e assim nós temos dentro de nós essas experiências hoje. Mas isso é o plano original de Deus? Não, isso é permissão de Deus, porque vontade de Deus é outra. Mas permissão de Deus é por causa da nossa desobediência. É a tal da coisa. A criança, o pai está dizendo, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E a criança, ela vai até fazer. E aí o que acontece? No que ela fez, gerou um dano e um sofrimento. E além de gerar um dano e um sofrimento, depois disso ainda tem que ser corrigido ainda pelo pai. Tem mais um dano, hein? Tem mais a correção. Porque o Senhor disse que para nós a vara é benção. Ela faz com que nós venhamos ser abençoados. Então, tudo isso que a gente está falando, assim, ele, pro nosso ego, é algo, assim, extremamente, para nossa carne, extremamente dolorido. Espírito, isso é gratificante. Isso é gratificante porque o desejo do Senhor, a vontade do Senhor é que nós venhamos viver essa nova vida. Mas para viver uma nova vida, tem que morrer uma outra. Então, a vida natural, o egocentrismo dentro de nós, esse não alimentar carências, que foi o primeiro título que a gente falou aí, isso tem que sumir da nossa vida, tem que desaparecer.
Engrossar o couro, como você falou também. Ah, passa um irmão, o irmão não me cumprimentou. E aí eu já fico alimentando na minha cabeça, bah, mas esse irmão não gosta mais de mim, ele deve gostar mais dos outros. E aí eu vou alimentando aquilo dentro de mim, de uma, poxa vida, se o irmão quer cumprimentar, cumprimenta, se não quer cumprimentar, não cumprimenta, ele não é obrigado a cumprimentar. Mas eu tenho que ter maturidade para receber as partes negativas e agir de forma prática. Então, meu Deus do céu, daí a gente fica ali, e agora? Ninguém mais gosta de mim. Eu acho que nem tenho direito mais, eu acho que nem preciso mais viver, estou emprestado. Aí tu fica alimentando aquilo. Então, essas carências que a gente tem dentro da gente, elas têm que ser subjugadas completamente por Cristo. Então, hoje, Cristo, com o nosso entendimento que a gente tem, que a gente vai trabalhando e crescendo em vida todos os dias, e vai subjugando isso. Vai chegar ao ponto lá de Davi e Simei. Vai chamar o homem de Belial, que era um dos pecados horrendos lá, chamar um homem de Belial naquela época. Chamou ele de tudo quanto é tipo de nome. O homem saiu envergonhado de dentro do palácio. O filho dele lá, desde orgias e coisa nada, tudo envergonhando o nome de Deus dentro do palácio. Ele envergonhado com 600 homens ali. E um benjamita blasfemando, tirando lá dos infernos e lançando sobre ele. Mas olha só, quanto Deus amadureceu aquele homem. Por muito menos, ele disse, tinha um cântico que Davi era um homem que matava 10 mil, não era só 1.000, era um homem extremamente violento nessa parte, assim. Só que Davi, ele sabia também discernir quem que era o inimigo. E ele viu que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele era para forjar a vontade de Deus, o desejo de Deus na vida dele, fortalecer ele, como o apóstolo ministrou. Deus queria ver se ele tinha condição de retornar de novo para aquele palácio, para ele ser aprovado como rei. Então era necessário, não havia nenhum tipo de injustiça de Deus ali, naquela circunstância dentro de Absalão, não tinha nada ali. Mas ali tinha a vontade de Deus ali para arrebentar com o elemento pecaminoso e para que as pessoas também daquela sociedade, daquela comunidade, viessem ver o crescimento de Davi. Então era necessário para que ele viesse a acontecer. Então, quando aquele disparate total estava contra a sua vida e contra as pessoas que estavam ali, ele discerniu que aquilo é Deus. Tipo, olha, esses palavrão tudo aí, todos esses negócios aí, se chegou até mim é porque Deus permitiu. Quando um homem fala as coisas dessas, imagina, o couro dele já está mais grosso que o hipopótamo. Aquilo tá, a pele dele engrossou o couro dele. Então ele sabe lidar com as adversidades. E eu já tenho que pensar assim comigo, será que eu sei lidar com essa adversidade? É só olhar. Se vem uma mensagem atravessada no WhatsApp, como é que eu lido? Bota uma mensagem no Facebook, como é que eu lido? Aí eu já vou conseguir ver se dentro de mim o couro está resistindo já, ou está fino igual recebendo só uma agulhinha, já consegue uma ponte aguda de um ferro, por exemplo, já cutucar ali não vai te fazer efeito nenhum. Você engrossou a tua pele, você sabe lidar com aquela circunstância, você entende que aquilo é Deus, e você leva tudo em oração diante de Deus, e examina diante de Deus se aquilo procede mesmo dele ou não. E se ele dizer que não procede dele, o que você faz? Você lança no mar do esquecimento e continua amando a pessoa, cuidando da pessoa, zelando com a pessoa, e não trincando o relacionamento. Muitas vezes a gente quer fazer isso. A gente, tá, tudo bem, vamos se perdoar aqui, mas é o seguinte, tu na direita e eu na esquerda. E já está errado. Já está errado. Porque se tu for observar, Simei logo depois, um pouco mais para frente, quando Davi voltou a reinar, Simei estava lá junto no palácio. E ele podia ter dito, viu só, agora eu que vou te chamar de filho de Belial, porque agora tu vai vir comer aqui nas minhas panelas, eu que vou te dar... Não fez nada, não ficou jogando na cara, não fez nada. Ele agiu como um homem no espírito, sem ter a habitação do rei dentro dele. Imagina nós hoje, tendo ao fator da consciência nos ajudando todos os dias. A nossa expressão tinha que ser muito maior, mas eu não sei se é. Tava vendo aqui nos comentários, tem uma pessoa que tá te xingando aqui bastante. Não, tô brincando. Que legal. Também, quando tu falava assim, eu imaginava a vida no espírito assim como um rio, né? Sim. É um rio. Ele tem um curso, ele pode ser calmo, né? Ele pode ser mais caudulento.
mas é um rio. E aí a gente está na beira do rio. Daqui a pouco a gente estava no rio já, se embolou ali, se machucou, tá fora, né? E a gente quer voltar para o rio. Que direção a gente vai tomar? Vou nadar contra a correnteza ou vou deixar o rio me levar? Eu tive uma experiência uma vez em Três Coroas, a gente foi fazer aqueles rafting lá, faz anos isso, e tem uma experiência assim que a gente vai para o rio, né? A gente tá com o coletinho aquele, e no meio do rio a gente deixa a correnteza levar, né? Não nada, só desfruta, né? Que sensação tão boa aquela, né, Jefferson? Tive essa experiência, foi muito bom, assim, e a vida no Espírito, ele traz esse exemplo também, né, de um rio, e que quando Sim, tu te joga para fazer as coisas conforme a vontade de Deus, tu desfruta. Mas eu vejo hoje, assim, a gente, muitas vezes, também nadando contra a correnteza, e aí tá sim. aquele rio cheio de gente, todo mundo se tapeando porque tá indo pro lado errado, né, sendo que seria tão mais fácil e tão mais bonito se a gente seguisse a instrução do Senhor, né? Então, esse livro aqui, A Injustiça da Parte de Deus, ele traz, assim, muitos conselhos para a gente pegar o rumo certo desse rio também, né? Que nem o Jefferson falou ali, a questão da vingança, tá fora. Vai vir colheita daqui a pouco, né? A vingança não é do Senhor. E é bem isso aí. Outra coisa bem interessante que você falando aí, eu já tive essa experiência também. Quando a gente está dentro de um rio e a gente está desfrutando dessa força do rio nos guiando, que isso é muito fantástico. É uma força que você não tem controle. Quando você tem entendimento disso no espiritual, que esse rio está nos empurrando, está nos levando ao grande mar, né, que é o próprio Deus, né, porque tudo vai levar para lá. Nós temos que ter entendimento de uma coisa. Todo rio, ele é sinuoso, e nós temos que ter cuidado com a curva do rio. Uma pessoa que não está totalmente entregue e solta ao governo do espírito, dessa pressão do rio, ela sempre procura estar andando na beira da margem. Porque qualquer toco que tiver ali de uma raiz, de uma árvore, ela procura se agarrar. E eu digo que nós temos que andar nas profundezas, porque quando nós andamos na profundeza ou no meio do rio, a convergência no sinuoso vai ser muito difícil você ir até a margem. Vai ser muito difícil, porque ali na margem, por exemplo, pode ter um toco ali, e aquele toco da rejeição, eu posso me enroscar nele ali e ficar preso. E a própria água que está vindo para me empurrar, essa própria água pode me matar, se tu for analisar nesse ângulo que nós estamos falando. Porque o excesso de água que vai vir sobre ti, você preso num toco da rebelião, num toco da rejeição, num toco da amargura, aquilo pode acabar fazendo com que você venha morrer afogado. E isso que eu estou dizendo é o que Jesus disse, que a letra pode matar, mas é o Espírito que faz nos dar continuidade para nos levar ao grande mar, que todo o leito do rio vai desembocar lá. Então a gente tem que cuidar nessas curvas, porque esse processo de chegar até Deus tem muita curva. Os caminhos, eles são sinuosos ali. Então, esse mesmo desfrute, como você fez raft, você sabe disso, que quando você chegou e você viu que está enxergando uma curva, você tem que exercer muita força para acompanhar o leito do rio para não bater na curva. Essa é a nossa parte da perseverança. Que quando nós estamos enxergando a curva e vendo que ali naquela curva nós podemos nos prender em algum toco ou algum acúmulo de lixo que possa estar parado naquela curva de rio, eu tenho que fazer força ali, que é a minha parte como servo de Deus, para não encalhar ali, para continuar indo na força e do fluir do rio. Então, isso é interessante a gente observar também, assim, as pessoas até podem olhar disso que nós estamos falando, assim, pesquisar em vídeos, assim, que vão ver. Ela chegou na curva do rio, muitos trancam ali. 1 ano, 2 anos de igreja, 3 anos, cadê o irmão? Trancou na curva do rio. Mas a obra do Senhor continua andando. Mas muitos trancam na curva do rio. Por exemplo, tem um toco, vou dar um exemplo, tem um toco lá na curva do rio, aquele que diz assim, eu não aceito a palavra da cruz, vai ficar trancado ali.
O evangelho da graça você vai receber, mas aquilo que Deus quer fazer um aprofundamento muito maior contigo, te levar ao grande mar, aquele grande desfrute de Deus, não vai chegar porque não quer a palavra da cruz. Aí você tranca naquela curva ali no meio de um toco e você fica preso ali. Aí você muitas vezes vê as pessoas novinhas que se atirando no rio e elas passam por ti e passam olhando por você e vão lá, estão desfrutando, e eu preso ali num toco porque eu quis ficar ali. Porque se eu tivesse me esforçado, eu não teria ficado preso ali, porque eu já me joguei dentro do rio. Então, a única coisa para não ficar preso ali, eu preciso de perseverança e permanecer no meio do rio. Se eu permanecer no meio do fluir do rio, é difícil eu ficar preso. Eu também tenho um espaço até eu chegar lá. Então, chega momentos na vida da igreja também que o rio ele começa largo, mas daqui a um pouco ele começa a estreitar. Ele vai ficando cada vez mais estreito. Então, eu consigo enxergar muito mais fácil esse estoco para me prender, essas circunstâncias para me prender. Então, eu preciso, pelo meu crescimento espiritual, dispensar esforço de força divina, não minha, que eu não fique preso nessas coisas, que é muito perigoso agora nós, no momento que nós estamos vivendo, ficar preso num pouco numa curva do rio. É bem assim, tu vê, né, que não tem injustiça da parte de Deus, porque Deus faz a parte dele, mas a gente tem uma parte também a fazer, né? Então, se Certeza. a gente negligenciar essa parte aí, pode dar problema, e a gente não pode pensar que é injustiça da parte de Deus. Sempre olha para dentro, né? Pede para o Senhor mostrar assim, onde onde está a mudança, onde eu preciso ser transformado, onde eu preciso, que toco que está me segurando, que nem tu falou, né? Eu queria dar uma olhada agora, Jefferson, aqui nos comentários, o pessoal que se achegou. Eu queria ler aqui o comentário da Aninha, Aninha Peters, queria mandar um abraço também para a Aninha, nossa amiga. Faz tempo que a gente não se fala, que Deus abençoe tua vida, Aninha. Exatamente isso, quando a gente falava sobre o perdão, né? Exatamente isso que eu ouvi hoje da minha terapeuta. Busca a tua paz no perdão, que você aplicará sobre quem tanto te machucou. Exatamente isso. Hoje às 7:30 da manhã, agora estou deitado escutando novamente a mesma coisa. Acordei e indo descansar com essa lição. Olha só. E o perdão, muitas vezes, a gente não quer ir, né? Então, hoje o Senhor começou e terminou o dia na vida da Aninha trazendo essa palavra, né? Que legal. Queria dar uma boa noite aqui também para o Paulo e para a Tânia Strebe, que estão aqui junto com a gente, com a Rúbia, a Juliana Jung aqui de Portão, o Cleimar, a Janete de Sapucaia, o Vinícius Lopes, a Cristiane aqui de Portão também, a Nadir, a Lorizete Godoy, tu conhece, Jefferson? Eu já ouvi falar, já. A Jussandra Prates também, a Cleusiane, a Ana Paula, a Alcenir, a Maria de Fátima, a Liberaci, a Nilza, o Pablo, a Lica, a Tairine, a Beatriz Helena, a Jaqueline, o Elivelton, a Marley, a Márcia, Marlon Scherer, Diego Moreira, a Jaziva. Que Deus abençoe a todos. Fico muito agradecido assim pela participação dos irmãos, todos que também não comentaram, curtiram, ou que estão só assistindo. A gente fica muito feliz assim, porque a intenção desse bate-papo justamente é a gente poder compartilhar da riqueza que tem esse livro aqui, né? Queria agradecer mais uma vez o Jefferson pela participação, pela disponibilidade. A gente sabe que o tempo é curto, né, irmão? Mas glórias a Deus, assim, porque tu pôde participar, enriquecer aí o nosso bate-papo. E eu queria deixar, então, o espaço aí para as considerações finais. Fica à vontade. Amém, irmão. Agradeço pelo convite. É sempre algo muito importante, assim, quando Deus proporciona esses momentos, né? Mesmo que seja corrido, mas assim a gente consegue parar um pouco para estar partilhando das coisas que edificam.
E muito especial falar, assim, da editora, falar do manancial aí que nós temos, isso é riquíssimo. Hoje eu consigo ver que a mudança e a transformação da minha vida foi por meio desses materiais. Eu entendo ali, todos nós sabemos que a Bíblia é o principal de todas as coisas, mas esses acervos, assim, me ensinaram muita coisa, muita coisa. E essas coisas, como essa nossa irmã falou, na prática do perdão, eu, no tempo do passado, eu lia a Bíblia e não entendia o que que era a questão do perdão, né? Eu não tinha esse entendimento. E com esses acervos que nós temos aí, nossa, Deus trouxe, assim, um crescimento espiritual em relação a isso muito grande. Então, eu fico feliz por isso, irmão. Muito obrigado pelo convite aí. Nos perdoe aí as palavras, quem sabe sejam torpes da nossa boca, mas que Deus, assim, possa abençoar todos os nossos irmãos e continue nos abençoando e que esse programa, essa iniciativa que o irmão está tendo aí, que Deus use e cada vez mais pessoas venham estar acessando, porque todos aqueles que vão estar acessando vão ser edificados pelo Senhor. Muito obrigado, irmão. Fiquem com Deus, todos vocês aí, o pessoal do estúdio que está te ajudando também. Que Deus abençoe todos vocês aí. Tá bom, Deus abençoe, Jefferson, mais uma vez. Muito obrigado aí e até uma próxima, se Deus quiser. Amém. Então, chegamos ao final de mais uma live aqui da Livraria Portão. A gente fica muito feliz, né? Porque a gente sempre é muito edificado, a gente reforça conceitos, a gente aprende coisas novas e tudo isso a gente pode descobrir e muito mais através desse livro aqui, que é a dica de leitura de hoje, A Injustiça da Parte de Deus. Então, esse livro nós temos à venda aqui, nós temos distribuição para todo o Brasil através dos nossos parceiros, e agradeço mais uma vez todos que estiveram ligados aqui na live. Sábado a gente vai lançar a nova dica da semana, e terça-feira que vem a gente se encontra aqui para mais um bate-papo sobre uma dica de leitura da Livraria Portão. Tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite e uma ótima semana.